bem-vindos a mais um Arkham Comics para mais um vídeo de resenha, dando continuidade à resenha das edições de coleção histórica Marvel. Então bora lá que hoje apresento para vocês Mestre do Kung Fu Volume 2, publicação da editora Panini, encadernado de capa cartonada, lombada quadrada, papel é o offset, 164 páginas ao preço de R$ 24,90, reunindo aqui as edições de Master of Kung Fu 21 a 25, Giant Size Master of Kung Fu número 2 e Giant Size Spider-Man número 2. Equipe criativa, continuamos com os roteiros do Doug Moench e temos aqui uma pequena colaboração do Leon Wen. Já os artistas temos várias colaborações aqui, vale mencionar que temos arte do Al Milgrom, Paul Gulacy, Walter Simons, James Starlin, Alan Weiss e Ross Andrew. Bom, eu já digo aqui logo de cara que minha resenha com relação a essa segunda edição vai ter spoilers, mas eu não vou spoiler essa edição aqui especificamente. Spoilers relacionados a quem não leu o primeiro volume. Eu vou mencionar coisas que aconteceram lá durante aqui a minha resenha, falando do que temos aqui neste volume 2. Então, para quem não leu o primeiro volume, só avisando para vocês. E tem a resenha dele aí no canal para quem não assistiu ainda. Beleza? Então, bora lá falar o que importa que temos aqui nesse segundo volume. E começando com a edição do Homem-Aranha, marcando o crossover entre os dois heróis aqui. E neste conto temos mais uma vez o Fu Manchu tentando concretizar mais um dos seus planos de dominação. E para isso dar certo, ele não se importa se ele vai ter que até mesmo usar o Aranha e o seu filho ao seu favor. Então, como já era típico desses encontros de personagens na época, eles vão se confrontar num combate aqui que tem um desfecho bem interessante. Não vou spoiler para não tirar a graça de ninguém, não vou falar quem é que ganha, vocês vão ter que ler isso aqui. Mas um dos momentos legais dessa edição é a reação do Homem-Aranha ao saber de quem o Shang-Chi é filho. Depois disso, temos uma história aqui envolvendo vingança por parte do criminoso Demi Merstons, e a história tem relação com acontecimentos no primeiro volume dessa coleção. E é interessante ver a posição do Fu Manchu com o que acontece aqui. E em outra edição, o Shang-Chi ele acaba conhecendo uma mulher que é uma instrutora de artes marciais e de certa forma ela lhe chama atenção. Isso até lembra, citando novamente, né, os personagens do Bruce Lee, porque eles eram melhores lutadores do que amantes, não sabiam lidar muito bem com esse tipo de coisa. E com o Shang-Chi aqui não é muito diferente, o que é bem legal. E é neste encadernado também que é mostrada a amizade formada entre o mestre do Kung Fu e o comissário Sir Dennis Nayland Smith, que foi quem abriu os olhos do Shang-Chi sobre quem realmente era o seu pai. Então, em várias histórias aqui, eles se juntam para deter os planos do Fu Manchu, que é o inimigo comum de ambos. Então, em uma edição, eles procuram impedir que o vilão ponha as mãos na descoberta de um cientista. Em outra história que se passa na Amazônia, eles pretendem impedir uma possível aliança entre o Fu Manchu e um nazista da Gestapo. E para dar uma variada, o Doug Moench ele ainda traz uma história curta, ainda se passando na Amazônia, com o Shang-Chi topando com uma tribo indígena dividida. E a intromissão dele nos costumes dessa tribo vai levá-lo a passar por um desafio. Bom, continua sendo um ótimo encadernado, com boas histórias aqui. Porém, ao meu ver, cai um pouco a qualidade do roteiro. Não que essas histórias sejam ruins, mas eu digo isso pela a narrativa, a forma que o Doug Moench explora as histórias aqui. Porque lá no primeiro volume, boa parte das histórias foram roteiros do Steve Englehart, criador original do Mestre do Kung Fu. Só que ele saiu e assumiu até lá no primeiro encadernado, já tínhamos uma história escrita pelo Doug Moench. Mas o Steve Englehart ele trazia uma narrativa bem brisada, umas viagens ali que era bem legal. E também explorava bem mais essa filosofia oriental em torno das artes marciais em si. O Doug Moench ele faz isso um pouquinho menos, mas ele mantém aquela coisa da narrativa em primeira pessoa através dos pensamentos do próprio Shang-Chi. E não é nada arrastado, curte uma narrativa bem fluida e cativante. Em certos momentos ele até explora essa filosofia oriental. Mas é bem diferente o estilo dele se comparado com o do Steve Englehart. Para quem leu o primeiro e o segundo volume pode até falar se concorda ou discorda comigo nos comentários. Mas ele manda muito bem aqui no Mestre do Kung Fu também. Mas particularmente eu gostei mais da narrativa do Steve Englehart. O encadernado ele começa com a edição do Spider-Man, que inclusive ela é inédita, está sendo publicada pela primeira vez aqui no Brasil, esse encontro dele com o Shang-Chi. É uma história roteirizada pelo Leon Wen, é bem legal, tem umas coisinhas ali
meio datadas de época, mas isso não estraga a história, é bem legal, principalmente por você ver o Shang-Chi encarando um herói que tem poderes. Shang-Chi não tem poder nenhum, só suas habilidades em artes marciais, o controle do seu Chi, todo o seu conhecimento. Já o Homem-Aranha, né, dotado ali dos poderes, que ele ganhou ao ser picado pela aranha. E é legal você ver como é que o Shang-Chi consegue se sair muito bem perante um adversário que detém poderes. Não vou falar, como eu disse pra vocês, que é que ganha a luta, é melhor você dar uma conferida, mas é muito legal essa história aqui. Já com relação às demais histórias aqui, ao meu ver, elas oscilam. Tem histórias aqui que são melhores do que as outras. Umas são ótimas, outras são bem mais ou menos. Por que disso eu já vou dizer aqui pra vocês. Antes eu gostaria de destacar uma coisa aqui, uma curiosidade, que eu não mencionei lá na resenha do primeiro volume. Tanto para não dar spoilers lá, mas aqui agora eu posso falar. É com relação à aparição constante de um personagem aqui, que eu creio que tem quem não saiba por que disso, estivesse questionando. Pô, mas por que esse velho aparece toda hora? Que é o Sir Dennis Smith. E para quem não sabe, esse personagem, assim como o Dr. Petrie e o próprio Fu Manchu, eles são criações do Sax Rohmer, que a Marvel adquiriu os direitos para utilizar aqui em Mestre do Kung Fu. Então por isso que ele aparece aqui constantemente, até porque ele tem uma relação ao estilo Sherlock Holmes e Moriarty. Então fica aquela coisa gato e rato entre ele e o Fu Manchu. E o porquê que eu falei que as histórias oscilam assim, é porque o leitor ele vai perceber, pode ter aqueles que não vão concordar comigo, que em algumas histórias a coisa se torna maçante, previsível, repetitiva aqui. Porque sabemos que o Fu Manchu é o grande antagonista de Mestre do Kung Fu, então ele vai aparecer bastante. Só que em algumas histórias do Dog Monk a coisa fica meio previsível que vai acontecer. Eu posso até fazer uma comparação, por exemplo, Power Rangers, né? Power Rangers antigos lá, o primeirão. Pra quem assistiu hoje em dia, né, percebe como era uma coisa maçante todos os episódios. Aquela coisa de que a Rita mandava um monstro atrás dos Rangers. Aí a gente sabia que os Rangers iam lutar com aquele monstro e conseguir derrotá-lo a certo ponto. E a Rita ia fazer o quê? Ia fazer lá o monstro crescer. Aí eles iam usar o Megazord e iam destruir o monstro e a Rita ia fugir. Ou então dar piti lá no palácio dela. Algumas vezes variava aí, né? Mas a maioria das vezes era essa coisa repetitiva. Então é a mesma coisa que temos aqui em algumas histórias. Eu, Sir Dennis, fala, ó, Shang-Chi, Fu Manchu tá roubando o Banco do Brasil, vamos lá. Shang-Chi, Fu Manchu tá batendo carteira na esquina. Você sabe que eles vão lá deter ele e você vê que depois ele vai fugir, né? Então fica uma coisa assim, vocês entenderam meio o que eu quis dizer? Bem maçante e repetitiva. Claro que isso não quer dizer que todas as histórias aqui são ruins e você vai ser uma leitura cansativa, não. Mas algumas são mais ou menos nesse nível. Outras aqui tem uma abordagem mais criativa. O destaque que eu dou é pro crossover do Homem-Aranha e o Shang-Chi. A história que o Shang-Chi conhece a lutadora, né, de artes marciais. Inclusive, essa história é bem legal, como eu citei pra vocês, para não tornar me repetir aqui até a comparação que eu fiz com o Bruce Lee. E tem uma coisa marcante ao final dela pro Shang-Chi também, que é bem legal, vale a pena dar uma conferida. E a outra também que eu destaco é a que ele tá na Amazônia encontrando essa tribo de índios. São ótimas histórias. As outras também até são, né? Mas tem uma coisa meio maçante, como eu citei pra vocês. Então, ao meu ver, eu dou uma nota 7,5 para esse volume, porque caiu um pouco a qualidade ali. Mas o Doug Monte, ele tem potencial como roteirista, eu gosto bastante dos trabalhos dele para melhorar. E eu creio que ele deve ter melhorado bastante a cada uma das edições que ele foi fazendo. Porque se ele conseguiu escrever mais de 100 edições do Mestre do Kung Fu, significou, né, que na época ele estava fazendo um ótimo trabalho. Então fica aí minha dica para vocês, que Mestre do Kung Fu Volume 2 continua sensacional, com ótimas histórias, apesar de ter caído um pouco a qualidade aqui, trazer algumas coisas bem maçantes, mas mesmo assim vale a pena dar uma conferida, principalmente para esse crossover do Homem-Aranha e as histórias que dão uma variada ali no roteiro. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, mas é uma coisa minha, mas eu creio que alguns podem, né, não que seja frescura, né, esqueci de mencionar lá no primeiro volume, o que veio nessas duas edições, as capas. A Panini decidiu colocar as capas diminuídas, né, em alguns volumes da coleção histórica Marvel, você vê a capa de uma página inteira, né, a capa de uma edição. Aqui não, ela decidiu dar uma minimizada e colocar uma página dupla. Sinceramente, eu gosto de ver essas artes de capa quando tá numa folha só, porque eu acho bem bonito, eu acho bacana, né?
Mas aqui eu não gostei muito que a Panini fez isso. Claro que não vou comprar mais porque a Panini faz isso. Eu vi que no terceiro volume ela parou de fazer isso e coloca as capas inteiras. Mas não entendi porque a Panini fez isso aqui no primeiro e segundo volume do Mestre do Kung Fu. Vai entender a Panini, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, ajuda bastante o canal. Compartilha aí também. E deixa seu comentário. Já leu o primeiro e o segundo volume? O que achou? Concorda ou discorda com alguma coisa que eu falei aqui? Deixa nos comentários, sintam-se à vontade. Até o próximo vídeo, um forte abraço e valeu!